Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $16.700. Bitcoin que continua caindo e está indo testar últimos suportes decisivos. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te falando um pouco do que eu espero para as próximas horas e dias e também um pouco de todo o FUD que está rolando do mercado, em especial com a Binance. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no diário, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a BNB, vamos falar um pouquinho sobre a Binance também. Depois vamos fazer também uma atualização de sentimento aqui no que está acontecendo, tá? Primeiramente, o Bitcoin no diário, ele está rompendo uma linha de tendência importante aqui, foi um rompimento bem feio, tá bom? Muito influenciado aí por todo o FUD, medo, incerteza e dúvida que está rolando em relação à Binance e também toda a questão do S&P 500, né, que como a gente sabe formou um pivô terrível, né, depois de ter tentado romper o topo dos 4.100, devolveu tudo caindo 7% aí na última semana, né? Então é realmente uma situação tensa para os mercados. E o Bitcoin sofreu, não só pelo próprio mercado cripto, mas também pelos mercados globais, tá? Nesse momento, eu fico de olho para um último suporte, assim. É a região dos $16.400 que a gente vem falando com vocês. Começou a fechar aqui, galera. Assim, não tem muito para onde correr, afinal, a gente estaria retomando, perdendo toda essa zona de suporte do VPVR que a gente tinha acima e também estaríamos rompendo convictamente o que andou de força que a gente teve naquele rompimento bonito no dia 30 de novembro, tá? Então, muito claramente, a gente não pode perder esses 16.400. Se perder, eu imagino um teste de fundo e, sinceramente, não tenho grandes esperanças desse fundo aqui segurar. Eu não acho que vai ser do dia para a noite, a não ser que a gente tenha mais problemas em relação à Binance, tá? Mas eu realmente não tô de olho para comprar antes de novos fundos, beleza? Eu vou ficar de olho sim para fazer compras caso a gente venha aqui para os 15, 14. Cara, aqui eu vou estar comprando, vou estar acumulando sim, pensando nos investimentos, tá? E eu continuo com uma exposição relevante no mercado, entendendo que a gente está num momento interessante para se expor no longo prazo. No curto prazo, a gente pode sofrer pelas próximas semanas? Podemos. Mas que bom que a gente tem o nosso lado trader, né? Afinal, o nosso lado trader, ele não grita longo prazo. Ele não é um investimento, né? É muito mais voltado para o dia a dia e as operações. Então, ontem, por exemplo, apesar da gente ter tido essa queda, que para nós como investidores foi terrível, para nós como traders foi um dos melhores dias que a gente teve em muito tempo. Olha só o tanto de alvo que bateu ontem aqui, levando em consideração um dia ruim para o mercado. Por que bateu esse tanto de alvo? Porque a gente só tinha short, basicamente, né? Se tivesse long, teria sido estopado. Então, a grande questão é, você pode investir no longo prazo ao mesmo tempo que você se aproveita das movimentações da tendência de baixa no curto prazo, tá? É por isso que eu falo que o trading e os investimentos, eles trabalham em confluência. Não é uma briguinha entre tipos de ganhar dinheiro, galera. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. E um dos principais erros que eu vejo no mercado são as pessoas gritar a longo prazo nos investimentos e se esquecer do lado trading que é tão importante. É por isso que a gente vê pessoas fazendo preço médio infinito em altcoin. É por isso que a gente vê, até no mercado tradicional, as pessoas comprando ações terríveis e fazendo preço médio até perder todo o dinheiro também. Não é só no mercado de criptomoedas, também é no mercado tradicional. E se a galera do mercado tradicional tivesse menos preconceito com o trading, eu tenho certeza que eles iam ganhar muito mais dinheiro, né? Afinal, unir os investimentos ao trading é o que te dá mais vantagens competitivas para você se destoar e para você gerar riqueza no longo prazo, né? Claro que não é ficar rico da noite para o dia, mas é um passo de cada vez, né? E os investimentos e o trading vão te levar à riqueza no longo prazo, correto? Beleza, então continuando aqui, né, e falando um pouco sobre a BNB. Galera, a BNB claramente teve uma queda muito feia, né? A gente continua com os FUDs relacionados à Binance. A gente teve aí notícias de que a auditoria tinha tirado e não estava mais auditando a Binance. Depois a gente teve a CryptoQuant com um relatório
que até me deixou mais tranquilo, mostrando que a Binance não tem nada a ver com a FTX. E assim, eu mantenho exatamente o que eu venho falando com vocês nas últimas semanas, tá bom? Exchange não é local para você colocar seus investimentos e não é local para você colocar grande parte do seu capital. Exchange é o local para você colocar uma parcela pequena do seu capital para você ganhar dinheiro com ela. Como que a gente faz isso? Alavancando de maneira responsável. Tem um vídeo sobre alavancagem no canal, é só você ir na playlist, não deixe de assistir, tá bom? Tendo isso em vista, né, com todo esse problema da Binance, apesar de eu ainda achar que a probabilidade de dar algum problema é baixa, o que a gente está fazendo? Cara, estamos tirando a maioria do dinheiro e estamos deixando somente aquele dinheiro que a gente vai utilizar para fazer as operações até o final de dezembro, né? Se não der nenhum problema, igual é a minha expectativa, realmente a gente vai voltar com mais dinheiro depois, olhando para as rendas passivas também e etc. Mas no momento, eu acho que é bundinha na parede. Faça a própria custódia e deixa, se você trabalhar como trading igual eu, deixa lá aquilo que você vai usar só para trabalhar esse mês, tá bom? Se você é mais avesso ao risco também, tira tudo, cara. Você não perde nada por se proteger mais e faz umas férias forçadas aí. Não vai ser meu caso, tá bom? Eu vou continuar com uma parcela pequena do meu capital para trabalhar esse final de ano, até porque eu acredito que a gente vai ter grandes oportunidades até o fim do ano, beleza? Continuando, né, falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no curto prazo, eu destacaria o 4 horas. Tá? O 4 horas, nesse momento aqui, a gente reverteu a tendência, tá bom? E perdemos o nosso suporte importante, que era ali na região dos 17.300, 17 mil dólares. Né? Então a gente já está numa tendência de baixa aqui no 4 horas, tá bom? Então a situação é tensa. E claramente, para mim, para assim, voltar a ter uma esperança aqui no mercado, eu gostaria de ver um rompimento convicto de volta aqui para esse range que a gente perdeu dos 17.300, né? E assim, foi impressionante essa queda que a gente foi, né, delimitando os pontos de rompimento importantes e o preço ele nem chegou a corrigir, né? O preço só foi de tão tenso que estão os mercados globais, de tão tenso que está toda essa questão da Binance, né? Então, para mim, no mínimo, recuperar esses 17.300, a partir daqui, cara, a gente vai discutir uma possibilidade de alta. Mesmo assim, não vai ser fácil, porque a gente tem muito volume no topo. E apesar da gente ter corrigido muito, esse volume no topo não deixa a gente muito confortável. Até por isso a gente não fez nenhum trade a favor dessa tendência de alta do Bitcoin, como a gente discutiu com vocês aqui no canal, correto? Então, basicamente, nesse momento, temos que segurar os 16.400 e as demonstrações de força no 4 horas teria que ser acima dos 17.300. Abaixando mais aqui, eu gostaria de ver o Bitcoin passando essa zona aqui dos 17.100 dólares, tá? Vou colocar aqui no ponto de controle do dia, 17.050. Passou daqui, eu já vou começar a olhar com um pouco mais de carinho por dois motivos. Primeiro, quero ver se o Bitcoin está demonstrando força e se o sentimento está melhorando. E segundo, a partir daqui, caras, vai ser outra festa de short nas altcoins, na minha humilde opinião, tá bom? Então, se a gente chega aqui, ao meu ver, a gente olha para o Bitcoin e se ele não estiver lindo, rompendo, revertendo, a gente vai shortar várias altcoins, beleza? Essa basicamente é a minha estratégia agora. Se perder os 16.400, eu pensaria em diminuir a minha exposição e é o que eu vou pensar caso a gente comece a fechar candles no 4 horas abaixo dos 16.400 e tal. Compras para mim nesse momento, eu que já estou exposto, né, seria somente na região ali abaixo do fundo dos 15.500. Talvez uma armadilha nesse fundo e tal, a gente vai ficar de olho, tranquilo? O sentimento nesse momento aqui, ele continua parecido com o de ontem, a gente tem um long short ratio mais elevado, mas a gente continua com queda aqui no nosso open interest, então sem confirmação, tá? O funding continua negativo, que é algo bom no longo prazo. O CVD, ele continua caindo como é de se esperar, assim, numa tendência de baixa que a gente formou nos últimos dias. A gente, de novo, teve muita venda, muita liquidação, muito tudo, caras. Mas a grande questão é que, com todo esse peso do mercado tradicional e com todo esse FUD da Binance, tá difícil, cara, dos indicadores segurarem. Tá difícil de mesmo as pessoas vendendo milhões e milhões de dólares, o preço reverter a tendência de baixa. Então, nesse momento, a gente fica de olho para demonstrações de força. É o que a gente precisa aqui, tá bom? Eu acho que caçar fundo aqui nesse momento não é o ideal, tá? Não estamos em nenhum long no momento. E para mim, a grande sacada agora vai ser
olhar para shorts nas altcoins, caso a gente tenha esse pullback. E se o Bitcoin demonstrar essa força aqui, vocês sabem que eu vou aparecer para discutir uma possibilidade de alta. No momento, eu não tentaria caçar fundo aqui, tá bom? Eu basicamente pensaria em diminuir a minha exposição, se a gente começar a fechar abaixo dos 16.400, e compras só em novos fundos. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Reforçando aqui, cara, se proteja, exchange não é carteira. Eu repito, estou deixando na Binance somente a pequena parcela do meu capital que eu vou usar para fazer as operações e os hedges até o final do ano. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.